quero muito falar de Flamengo e Goiás, para também falar de Flamengo e Universidade Católica, que a gente está aí curioso para ter alguns pontos do Castanha sobre o que o Flamengo apresentou na última terça-feira no jogo contra a Católica no Maracanã pela Libertadores da América. Mas, de fato, amanhã teremos pelo menos uma novidade. Davi Luiz treina novamente com o elenco aí desde ontem, com o grupo do Flamengo completo, e está à disposição para pegar o Goiás. Ainda não saiu a lista oficial de relacionados, pelo menos até esse exato momento, e a tendência é de que o zagueiro substitua o Rodrigo Caio, né, na zaga do Flamengo, porque jogou os 90 minutos, inclusive destaquei isso na terça-feira no pós-jogo, destaco hoje novamente. Foi a melhor notícia da terça-feira, foi o Rodrigo Caio jogar 90 minutos, me surpreendeu e eu fiquei feliz demais. E aí o Rodrigo Caio deve ser poupado por conta desses 90 minutos contra a Católica, e o Davi Luiz deve formar a zaga com o Pablo, né? E aí, Castanha, o que tudo indica, o sistema defensivo do Flamengo deve ser formado com o Hugo permanecendo na zaga, no gol, na zaga com Davi Luiz e Pablo, e a lateral com Ayrton Lucas e Mateuzinho ou Isla, né? Estaremos aí provavelmente mantendo o sistema que o Paulo Souza vem utilizando de 1, 2, no máximo 3 jogos para cá. E deixa eu ver o que é mais que a gente tem aqui para acrescentar antes do Castanho e do Rafael dar as opiniões, é de que a previsão, né, a expectativa é que seja a única mudança seja o retorno do Davi Luiz à equipe titular em relação aos 3-0 de terça-feira. Mas Andrés Pereira e João Gomes disputam espaço no meio ao lado de Willian Arão na volância, e essa dúvida, pelo menos ao que tudo indica, só será desvendada assim que sair a escalação. Vou passar a bola primeiro para o Rafa Castanha, para depois a gente emendar sua opinião nos lances, Rafa. Quero saber a sua opinião sobre 2 pontos especificamente, 3, aliás. Vamos ver se você decora. Eu tenho certeza que você decora. O primeiro é o gol. Hugo no gol. Né? O que você acha disso? Diego Alves aparentemente está em condição e estará no banco de reservas do Flamengo contra o Goiás, como esteve nos últimos, mas teria condição de ser titular. Mas Hugo deve ser mantido. Segunda questão, Davi Luiz na zaga formando a dupla com o Pablo. O que você acha disso? E o terceiro ponto é Andrés Pereira ou João Gomes? Quem faz a dupla com Arão na volância? Lembrando que você está mutado. Perfeito. Beleza. Começando do Hugo, então vou ter que te fazer uma pergunta. O Diego Alves treinou? Porque, rapaz, até onde eu sei, o problema é esse. Você só pode jogar se você treina. Se você não treina, ainda que o titular não esteja bem, você não pode, de alguma forma, dar uma carteirada ou pedir para jogar. Se o Diego Alves treinou, é possível, mas eu acho que por todo esse desconforto que aconteceu, eu não acho que o Paulo Souza nem se sentiria à vontade para colocar o Diego Alves nesse momento. Sim. Eu sei que isso não é o que deve motivar a escalação. A escalação deve ser motivada unicamente por quem está melhor, quem está mais preparado para servir ao Flamengo, que vai ser mais útil em campo. Mas eu acho que acaba sendo uma situação delicada para o Paulo Souza. Eu não sabia que o Diego Alves estava preparado para jogar, não sabia, mas eu acho que tem que manter a coerência. Sei que o Hugo Souza não está bem, talvez seja até melhor para ele sair um pouco nesse momento, até porque a parte psicológica dele parece que não está 100%. Eu acho que ele acabou entrando num espiral negativo de falha, pressão pela falha, mais pressão, falha de novo. Eu acho que ele está numa situação que seria muito interessante que ele fosse retirado do foco. Ainda que a última partida do Diego Alves tenha sido uma tragédia. Mas acho que ele vai de Hugo no gol, se o Hugo tiver, a não ser que o Diego Alves consiga treinar, mas ainda assim não acredito no Diego Alves. Davi Luiz formando a zaga com Pablo. Eu acho que em si não é uma boa notícia, porque o Rodrigo Caio jogou para ser titular. E foi até uma atuação bem impressionante, porque no primeiro jogo dele, completo como titular, ele já conseguiu voltar, possivelmente fazendo uma partida melhor do que os zagueiros do Flamengo que tem sequência hoje. Mas ele precisa ser muito bem cuidado. A gente não pode se empolgar com o Rodrigo Caio, até porque contra a Católica, terça-feira, eu acho que ele provou a importância dele. Um jogador importante dessa forma, mas que tem problemas físicos, precisa ser cuidado, precisa entrar aos poucos. Quando o Rodrigo Caio tiver 100%, beleza, a gente pode dar uma sequência para ele. Até porque ele ficou muito tempo parado. E é muito comum que após muito tempo parado o jogador possa ter uma lesão muscular aqui e ali.
Então acho que a gente tem que cuidar muito bem do jogador, porque ele vai ser muito importante em jogos-chave do Campeonato Brasileiro. E o Davi Luiz, por mais que não esteja numa grande fase, acho que é um cara que está apto a fazer uma boa zaga com o Pablo. Eu sei que muita gente não está muito feliz com o retorno do Davi Luiz, mas eu, apesar de achar que o Rodrigo Caio, em um jogo, conseguiu mostrar que está melhor que todos os outros, para mim essa zaga está bem tranquila. Pablo e Rodrigo Caio, acho que é uma zaga segura. A outra é Andrés Pereira ou João Gomes. Apesar da boa partida que o Andrés Pereira fez contra a Católica, para mim o titular é o João Gomes. O Andrés Pereira precisaria jogar mais até do que jogou para pensar em querer disputar a posição. Se for uma questão de cansaço do Gomes, alguma coisa assim, apesar dele já ter sido poupado terça-feira, beleza. Mas hoje eu acho que essa disputa nem existe. Eu acho que o João Gomes está muito, mas muito acima. Então o Andrés teria que tentar ir aos poucos, tentar disputar essa vaga. Não vejo... Acho que essa dúvida pode se dar pelo estilo de jogo do adversário, talvez o Paulo Souza queira aproveitar algumas características do Andrés, mas pelo futebol que vem apresentando, acho que os dois estão bem distantes ainda. A minha dupla titular seria Arão e Gomes, Arthur. E em questão da zaga, Rafa, você não conta muito com o Rodrigo Caio, né, para essa partida, por conta desses 90 minutos, igual eu falei aí. Mas a sua dupla de zaga, sem o Rodrigo Caio e com o Rodrigo Caio, qual seria a ideal para você? Com o Rodrigo Caio disponível e a sem o Rodrigo Caio. O que você pensa sobre a zaga ideal do Flamengo? Eu gostaria de ver o Davi Luiz jogando ao lado do Rodrigo Caio também, mas acho que pelo ano até agora, ainda que não tenha jogado tantas partidas, acho que Pablo e Rodrigo Caio, acho que seria uma zaga bem segura e estão credenciados pelo jogo de terça-feira. Sim. Que não teve muito esforço, mas de fato fizeram uma baita partida. Castanha, eu faço para você as mesmas perguntas que eu fiz para o Rafa, porque de fato é o que meio que deixa a galera em dúvida, né? O que gera mais debate na possível escalação do Flamengo para sábado, que de acordo com o Globoesporte.com, a provável escalação tem Hugo no gol, Mateuzinho, Davi Luiz, Pablo e Ayrton Lucas, como eu falei anteriormente, o William Arão e Andrés Pereira ou João Gomes, que é a única dúvida, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Ou seja, praticamente o mesmo time que enfrentou a Universidade Católica, só que sem o Rodrigo Caio, e aí ou sem Andrés Pereira, ou mantendo o Andrés Pereira. Queria saber a sua opinião sobre esses 3 pontos: o goleiro, a zaga e a volância. E aí você fica depois à vontade para chamar as imagens. Tá. Sobre essa questão, né, do jogo de amanhã, sobre o Rodrigo Caio, é isso aí realmente. Acho até que ele poderia ser preparado mais para o jogo contra o Fluminense no outro final de semana do que para o Sporting Cristal, né, na terça. O Flamengo já é primeiro, vai pegar um time mais fraco, né, também, mas pode ser que eles entendam justamente por conta disso para dar mais ritmo de jogo em um jogo desse mais tranquilo, né, contra o Sporting Cristal. Então, Davi Luiz deve voltar ao time. No gol, mesmo Arthur, Rafa, galera do chat, que o Diego Alves tivesse condições de jogar na semana passada, na terça-feira, ele não jogaria. Jogaria o Hugo. Se amanhã não tivesse essa confusão toda, jogaria o Hugo. Porque eu duvido que o Paulo Souza fosse mudar o goleiro e falar assim, eu errei. Até agora ele não fez isso, né? Lembrando que o Hugo, né, está, por causa dele e do Paulo Grilo, que bancaram o Hugo desde o começo. Desde o começo, o goleiro é o Hugo. Inclusive depois que chegou o Santos. Não, o goleiro é o Hugo. Aí começou a botar o Santos nas Copas, brasileiro, né, para o Hugo, e descartando totalmente o Diego Alves. Então acho que ele não faria isso, tá, de barrar o Hugo para voltar com o Diego Alves, se eles mesmos já classificaram o Diego como terceiro goleiro, né, e contrataram, né, outro goleiro. Então, com o Paulo Souza... Castanha, desculpa te interromper, mas só um detalhe. Claro. Eu tô olhando as imagens enquanto vocês falam, da página do Flickr do Flamengo, e não tem foto do Diego Alves treinando. Não tem. Só tem foto do Hugo, do Matheus Cunha e do Bruno. Então, provavelmente, a notícia que saiu hoje também lá no Extra, que o Diego Alves teria já confirmando que poderia, né, que estava à disposição e aí teria que treinar para jogar, igual o Rafa disse. Aparentemente, lógico que eu daqui de casa é difícil de afirmar alguma coisa, mas pelas imagens das fotos do Flamengo do dia, ele não esteve presente em campo treinando com os demais. Só essa observação, Castanho. E de qualquer maneira não jogaria. E sobre a volância,
concordo que o João Gomes é o titular, pelo menos para a gente, né? Não sei, né, se para o Paulo Souza, mas acredito também por característica de jogo do adversário que ele venha com o Andréas e que o Gomes fique para o segundo tempo. Lembrando que na terça-feira o Arão está suspenso, tá? O Arão está suspenso na terça-feira, tomou o terceiro amarelo. O João Gomes e o Thiago Maia estão pendurados, então também tem que ter cuidado. 91, Castanha. Ele tentou, já chutou uma bola para fora, o cara não deu amarelo, e depois ele foi dar uma levantadinha no malandro lá para tomar o amarelo. Aí o cara foi e deu o amarelo para ele. Então, acredito que o Paulo Souza vá de Andrés Pereira, né, como titular, porque amanhã a gente espera um Goiás bem fechado, características, né, de Jair Ventura. Talvez ele até esperasse um Católica dessa forma também, o que nem aconteceu muito, né? O Católica até tentava, né, jogar, mas sem qualidade, jogo fraco do Católica, time muito ruim, o time do Católica, time bagunçado. Eu destaquei uma imagem daquele gol que o Gabigol perdeu, é uma coisa absurda. E estamos falando de começo de jogo. Rapaz, olha isso aí, ó. Começa ali no Everton ali, olha como é que já tem 4 jogadores ali, totalmente bagunçado, né, na primeira linha. E aí, quando você vai dar a linha do Católica sobe, dá para tentar encurtar, já que o Católica tentou fazer uma marcação-pressão. E olha isso aí, Arthur. Olha isso, Rafa. Olha como, né, tá bagunçado. Um aqui mais atrás dando condição. O Gabigol, ele entra ali naquela janela entre o lateral, né, e o zagueiro, sai na frente ali. O Everton Ribeiro consegue achar um passe, né, sensacional. E o Gabigol perde o gol. Mas eu queria só colocar essa imagem aí, ele perde o gol, e olha quantos jogadores correndo atrás. Uma bagunça tremenda, né, o time do Católica. Então, normal, o Flamengo, né, ter vencido, podia ter goleado, podia ter feito 6, 7 tranquilamente. Só o Gabigol, né, perdeu 3 gols, né, 2 ali, mais um que ele chegou atrasado, né, no segundo tempo. Então, um Católica muito fraco. Acho que o Goiás também não é um grande time, mas aí, como eu falei, por característica do Jair Ventura, amanhã vem aquela retranca, fechadinho, tentando jogar por uma bola, apostando numa velocidade do Apodi, né, pelo lado. Mais do que a Católica. Vai tentar incomodar mais, lá na frente tem o grandão lá, o Pedro Raul, ex-Botafogo, então também aposta bastante, né, em bola aérea. É um time do Goiás aí que tenho certeza que vai jogar fechadinho amanhã, né, para tentar surpreender o Flamengo. E aí a gente não sabe que Flamengo vem a campo. Um Flamengo que variou bastante no jogo de quarta-feira, na sua saída de bola, né, dependendo como o Católica subia, marcação ou não. Então o Flamengo muitas das vezes saía com uma linha de 4, uma linha mais sustentada, com o Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo e o Ayrton Lucas. E teve momentos também do jogo, principalmente no primeiro tempo, em que o Flamengo fazia a saída de 3, com o Mateuzinho se mandando e o Arthur fazendo o terceiro, como faz o Felipe Luiz pelo outro lado. Mas com uma diferença muito grande, né, Arthur, Rafa e galera do chat. O Felipe Luiz ocupa bastante o espaço deixado, né, para fazer a construção. Quando não tem ninguém ali para poder marcar ele, quando os caras marcam só com um na frente, e ele consegue ocupar esse espaço. O Ayrton Lucas tem uma característica um pouco diferente, ele é mais de ruptura. Então ele fez muito isso nesse jogo contra o Católica. Ele embala ali, cara, ele vem por dentro, com o Bruno Henrique aberto, né, ele consegue, ou então jogando por fora, para chegar na linha de fundo, sofreu um pênalti claríssimo, né, em que o juiz não deu. Até vocês falaram de VAR, ano que vem vai ter VAR desde a fase de grupo, né? Isso é importante. Vai ter VAR, eu ia falar naquela hora, acabou que eu esqueci. A partir do ano que vem vai ter VAR desde a fase de grupo. E aí Castanho. Oi. Desculpa te interromper, só uma pergunta. Claro, fica à vontade. Fase de grupo mesmo ou a chamada pré-Libertadores? Olha, a pré, eu juro que agora eu não sei te informar, Rafa, a pré. Tô te dando a informação pela metade, né? Não, eu não vi... O Fluminense reclamou muito, cara, mas deve ter todas as fases, não sei, mas fase de grupo com certeza. Depois eu vou dar uma pesquisada, né, para te falar, se alguém no chat souber, mas fase de grupo, o ano que vem provavelmente vai ter. Deve ter também, mas vai ter na fase de grupo, né, vai ter sim o VAR. E aí, né, como a gente falava, o Flamengo jogando no 4-2-3-1, bastante movimentação na frente, marcando no 4-4-2, como vem marcando, o Everton Ribeiro pela direita, né, Arão, Andréas e o Bruno Henrique pelo lado esquerdo, com a Arrascaeta e Gabi na frente. Criou bastante oportunidade, repito, time fraquíssimo do Católica, então só teve essa mudança do Everton Ribeiro bastante vezes caindo pela direita, né, e vindo para dentro, como joga, como sempre jogou anteriormente, já não dominando,
tentando jogar ali nas costas do volante, já centralizado, né, na meia. Em alguns momentos, sim, deixava esse espaço para o Mateuzinho passar. Então, assim, foi uma boa atuação do Flamengo, Arthur, mas é o que eu falo. Tá? A gente classificando o jogo, beleza, um bom jogo. Mas contra um time muito ruim. E aí, a gente precisa de uma sequência aí, porque esses jogos agora, Católica, Sporting Cristal, com esse Goiás no meio, no Maracanã, são realmente jogos para o Flamengo vencer. Aí depois eu quero ver a sequência que a gente vai ter sem o Arrascaeta, também, que já é, né, um ponto mais, né, mais preocupante. Você vai ter Fluminense e Fortaleza também no Maracanã, e depois sai contra Bragantino e Inter. Aí eu preciso ver que resposta esse Flamengo do Paulo Souza, se assim ele continuar, o que vai responder pra gente? Porque Rafa, Arthur, eu falei isso aqui, eu lembro que eu saí do jogo contra o Palmeiras, eu vou a todos os jogos, então teve Tadieres, São Paulo e Palmeiras. Eu saí do Maracanã com uma esperança, Arthur, de uma evolução do time, né, engrenar. O time jogou bem contra o Tadieres, foi melhor ainda contra o São Paulo, ele jogou muito bem contra o Palmeiras. E depois daquilo? A gente teve jogos bizonhos, jogos que a gente jogou um tempo mais ou menos, segundo tempo muito mal, jogos que a gente não jogou nada e a gente perdeu. Então esse time do Flamengo não consegue ser constante. E eu lembro que eu falei aqui que era independente do esquema tático. Cantei essa pedra aqui na semana passada, Arthur, que podia mudar o esquema, que não ia ter. Ideias do Paulo Souza, isso sim, é preciso ter a mudança para que continue performando o jogador, para que eles consigam desempenhar o seu melhor futebol. Então eu preciso ver a sequência, né, para poder ver o desempenho, principalmente, não só o resultado, o desempenho contra equipes que possam dar um pouco mais de trabalho. Fortaleza está muito mal, mas é um time arrumadinho lá pelo Vozvoda. O Fluminense aí com o Diniz já deu uma melhorada, né, tá numa situação muito difícil aí na Sul-Americana, deve ficar eliminado, mas, né, do que era com o Abel e com o Diniz já deu uma melhorada. Depois você vai ter um Bragantino, um Inter, mais uma retranca também gostosinha do Mano Menezes. Então, assim, aí eu quero ver se esse time vai conseguir evoluir. Mas só, Arthur, só para mostrar para a galera ali a saída de bola, né, do Flamengo que eu falei em alguns momentos. O Flamengo saindo aí, ó, numa formação, né, com linha de 4 e depois, né, teve uma outra mais para frente tentando empurrar a última linha, ó, novamente, né, uma saída, né, com 4, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, e agora uma formação, né, com 3 para poder, né, criar essa jogada. E aí, ó, ver o espaço que o Ayrton Lucas tem, ele progrediu bastante por ali, pelo lado esquerdo. E até o Católica chegou uma vezinha ali no primeiro tempo, ou 2 vezinhas pelo lado do Ayrton Lucas. Eu acho que passa muito pela questão dele estar jogando lá fora com uma linha de 5, né, cara? Ele era ala e agora voltou a jogar numa linha de 4. Então tá se readaptando, tá melhorando fisicamente. Eu acho que vai ser um jogador que vai ajudar bastante a gente aí, Arthur. E, Castanha, só para finalizar esse ponto, antes da gente pegar a opinião do Rafa também, caso, claro, ele queira, sobre esse jogo de terça-feira, né, que já ficou um pouco frio a pauta, mas foi uma dúvida que todo mundo teve na live de terça. E aí a gente até ficou brincando, né? Pô, tem que esperar o Castanha, esperar o Castanha. Se era a mudança da formação tática, né? Teve mudança? Ou continua aquele 3 com a bola, 4 sem a bola? Não, em alguns momentos sim, mas aí para mim jogou no 4-2-3-1, porque eu fico ali no Maracanã, você consegue ver o campo todo aberto, né, cara? Quando você vê na televisão, você vai vendo por setores, né? Então muitas das vezes você tinha o Bruno Henrique bem aberto, o Everton Ribeiro bem aberto pelo outro lado, pela direita, e aí sim, com a bola, ele vinha, tentava se aproximar com o Arrascaeta jogando por trás, né, do Gabi, o Gabi se movimentando bastante, descendo também para jogar, para o Mateuzinho passar, mas o Ayrton Lucas também subia, mas fazendo aquele lateral com balanço, né, Arthur? Então, quando o Ayrton Lucas ia, Mateuzinho recuava, quando o Mateuzinho subia, o Ayrton Lucas recuava, ou seja, jogando sim numa linha de 4, mas em alguns momentos, como o Mateuzinho bastante agudo, pelo outro lado, o Flamengo acabava fazendo uma saída de 3, quando tinha 2 jogadores ali do Tadieres, né, para poder sair jogando, como a gente mostrou na imagem, então ele fazia uma linha de 3. O Flamengo jogou sim no 4-2-3-1, mas eu repito, vários jogos, Botafogo, o Flamengo mudou, né, jogou um 4-4-2, principalmente no segundo tempo. Já tinha jogado no segundo tempo contra o Sporting Cristal lá, no 4-2-3-1, te mostrou aqui em imagem, não jogou nada. Teve um jogo, não vou lembrar agora os outros jogos. Teve mais um jogo agora nesse meio aí também que mudou a formação e não jogou nada.
é necessário que Paulo Souza entenda as características dos jogadores, o que ele tem, né, para produzir, principalmente ofensivamente e também no jogo sem a bola, para que ele consiga mudar um pouco as ideias dele de ocupação de espaço, né, de tentar criar uma superioridade numérica pelo lado, porque não é o que o Flamengo joga assim, né? O Flamengo gosta de jogar muito com aproximação, né, de Everton Ribeiro, de Arrascaeta, movimentação de Bruno Henrique, de Gabigol. É dessa forma que o Flamengo consegue construir. Então, por isso que eu acho que não é o esquema, e sim a forma dele de jogar. Se ele mudar isso, pode ser que as coisas andem. Se ele continuar com aquelas convicções que ele tanto fala, né, na coletiva, que tem as suas convicções, eu acho que mais cedo ou mais tarde Paulo Souza vai deixar o Flamengo.